E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista era um poderoso monstro que acaba se tornando um humano. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com um poderoso dragão que um dia lutou ao lado dos humanos. Porém com o passar dos anos os humanos começaram a temer sua força e com isso assassinos vieram atrás de matá-lo, mas ele não se importava mais com isso pois já estava velho e já tinha vivido o suficiente e com isso o dragão mais poderoso que viveu durante a época dos deuses chega a seu fim, mas para sua surpresa ele acaba renascendo em uma criança que tinha acabado de nascer e com o passar dos anos agora com o nome de Gran, ele estava vivendo como um humano comum em uma vila bastante calma conhecida como Dearon. Como ela é rodeada de florestas raramente aparecem monstros ou ladrões, e com isso a aldeia vive praticamente como fazendeiros e para conseguir dinheiro para a comida Dran tem que passa seu dia a dia no campo trabalhando, onde nessa vila quando chega aos 15 anos de idade já é considerado um adulto. Com isso ele saiu de casa para viver sozinho e atualmente com 16 anos ele está gostando de sua nova vida como um humano, porém viver em uma aldeia muito pacífica é tranquila demais para quem viveu batalhando. Mas um dia ele decide ir ao pântano perto do seu vilarejo pois lá vivia lagartos e não se encontram mais deles há mais de 20 anos e com isso ele queria ir olhar o que realmente aconteceu. Com isso ele vai em direção ao pântano pois ele acredita que alguma coisa estranha aconteceu e ele tem medo que isso pode afetar o vilarejo. Ao chegar no pântano ele descobre que o espírito da terra estava muito forte, por isso os lagartos foram embora e logo após isso ele se depara com um monstro e é neste momento que o espírito da terra aparece e eles acabam lutando juntos e é quando Dran mostra suas grandes habilidades mesmo sendo humano e com isso ele consegue derrotar o espírito da terra e após alguns eventos ele acaba embarcando em uma jornada ao redor do mundo para descobrir como é lutar contra poderosos inimigos agora como um humano. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, onde ele é apenas um humano normal, que um dia enquanto estava indo para o trabalho acaba sofrendo um acidente e ele morre, mas ele acaba reencarnando em outro mundo no corpo de um dragão poderoso, conhecido como Evil Dragon. Alguns anos depois após conhecer esse mundo melhor ele acaba parando em alguns locais para descansar, e com isso vários guerreiros começam a aparecer para desafiá-lo, mas após serem derrotados acabam desistindo exceto uma garota que é conhecida como assassina do Rei Demônio, que tenta derrotá-lo quase todo dia sem desistir. Nesse novo mundo os únicos amigos que ele tem são os Slimes, onde mesmo ele salvando a vida dos humanos dos monstros todas as outras pessoas têm medo dele por ser um Evil Dragon. Pouco tempo depois 3 súditos do Rei Demônio aparecem para levá-lo até ele, mas por eles terem matado os Slimes ele acaba matando 2 deles e manda outro levá-lo até o Rei Demônio. Ao chegar no castelo dele eles acabam batalhando, mas o Evil Dragon consegue derrotá-lo facilmente usando apenas 10% da sua força total. Após isso aquela menina aparece de novo para enfrentá-lo, mas desta vez ela para conversar com ele e fala que quer derrotá-lo para ficar mais forte e com isso consiga lutar contra o Rei dos Demônios. Após se conhecerem melhor eles acabam se tornando amigos e com isso ela acaba dando para ele uma fruta, onde após engolir seu corpo volta para a forma de um humano novamente. Com isso eles logo decidem ir para a cidade e durante um leilão de escravos na cidade ele acaba comprando uma elfa que estava sendo maltratada por seu antigo dono conhecida como Irenu, onde após alguns eventos ela acaba se juntando a ele em sua jornada nesse mundo, mas pouco tempo depois ele acaba conhecendo o antigo dono de Irenu, um lixo da realeza que não se importa com ninguém e logo Evil Dragon massacra ele facilmente. Após isso Irenu é capturada por um antigo inimigo dele de quando ele estava no corpo do dragão, onde após salvar ela ele inicia sua jornada nesse novo mundo onde ele enfrenta novos inimigos poderosos e não terá piedade de ninguém que quiser machucar sua nova família. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um popular jogo de realidade virtual onde um dia um grupo de guerreiros, onde eles eram rankers mais altos desse jogo, decidem desafiar um enorme monstro e rapidamente eles começam a batalha e mesmo o dragão sendo muito poderoso eles conseguem derrubá-lo com facilidade com suas incríveis habilidades e com isso eles conseguem derrotá-lo facilmente e como recompensa eles conseguem 6 partes do dragão. Após o administrador desse jogo presenciar tudo isso ele fala que um jogo tem que ser divertido e como eles eram muito poderosos o jogo estava bastante chato. Porém logo após o dragão morrer uma coisa misteriosa estava acontecendo. Outro poderoso dragão, conhecido como Ignis, que era um monstro, acabou tomando consciência de uma pessoa e seu irmão foi morto pela guilda mais forte desse jogo composta pelos 6 jogadores mais fortes. Após chegar no local onde seu irmão morreu ela descobre quem são as pessoas que mataram ele.
Como ele deixou 6 itens após sua morte, ela se lembra que existe um sistema de ressurreição caso todos os itens sejam reunidos. Com isso ela decide recuperar os itens um a um e como os inimigos são meros humanos, ela vai massacrar todos eles. Pouco tempo depois um grupo de misteriosos jogadores vermelhos aparece e começam a atacar os jogadores dos mais fracos ao mais fortes, porém alguns jogadores não se importam. Com isso apenas sai para caçar slimes. E é quando eles se encontram com Ignis, que consegue derrotar os jogadores facilmente, mas uma coisa que costumava ser impossível aconteceu. Como ela salvou o slime, ele deu para ela uma missão, onde se ela ajudar a derrotar um poderoso guerreiro, acabará ganhando uma misteriosa recompensa, e agora ela está decidida a ajudar esse monstro e aniquilar todos os jogadores, e com isso encontrar todos os membros da guilda, para se vingar deles e recuperar as partes do seu irmão. Agora nesse próximo mangá a história inicia com uma das guildas mais poderosas de um jogo de realidade virtual, onde eles estão em uma batalha intensa contra um poderoso dragão. Para avançar no jogo, durante a batalha o dragão começa a ver as pessoas ao seu redor como se fosse uma pessoa, porém ele não se lembra de nada e nem sabe o que realmente ele é. Como os jogadores estavam atacando ele acreditava que eles eram seus inimigos, e como ele não queria ser morto começou a aniquilar um por um, e no final sobrou apenas uma garota, e como ela queria sobreviver para não perder seus itens, ela usa um item de retornar, porém ela percebe que tem outra pessoa junto com ela e acaba usando o item dela, e após ela voltar ela descobre que a misteriosa pessoa estava no seu quarto, um poderoso guerreiro com uma armadura de ouro, e ele fala para ela que essa é a primeira vez dele no mundo de fora como um jogador, e ele pede para ela que seja seu guia nesse novo mundo. Com isso ela acaba usando um poder de detecção para ver se ele é perigoso. Após usar o poder ela percebe que ele tem uma aura vermelha muito intensa, uma das mais perigosas, mesmo ele falando que ele era o dragão alado protetor do abismo, e agora renasceu nesse novo ser. Ela não acredita nele, mas ela acaba aceitando ser o guia dele com uma condição: ele vai ter que ajudar ela também dentro do jogo a ficar mais forte. E agora o dragão alado, que renasceu como um jogador, vai iniciar uma nova jornada nesse mundo para descobrir o que realmente ele é e por que foi parar nesse lugar, e vai usar seu imenso poder para alcançar seus objetivos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Shen, o senhor de toda a existência, onde ele é reverenciado como um ser supremo. Após muitos anos conquistou várias terras, e usando sua inteligência seu império finalmente abrange o mundo inteiro. Nos dias atuais o mundo é próspero e ele tem dezenas de milhares de súditos, mas rumores diziam que existe um poder no reino dos demônios chamado de Mistérios de Todas as Vidas, onde se obter esse poder você poderá governar para sempre. Com isso ele decide ir para o reino dos demônios e deixou a terra para seus súditos proteger na sua ausência. Após passar por várias provas difíceis no reino dos demônios, finalmente ele encontrou esse poder, e com isso ele podia dizer adeus a esse lugar horrível. Mas como resultado de ganhar esse poder, seu corpo acabou se tornando uma criança humana. E não só isso, o mundo exterior, milhares de anos se passaram e o império que ele passou vários anos para conquistar apenas se tornou relíquia do passado. E logo ele descobre que se passaram 1000 anos, e como ele não teve nenhum comunicado dos seus servos, ele acredita que todos o traíram ele, e pouco tempo depois ele acaba conhecendo 3 garotas que ele logo descobre que elas são as únicas sobreviventes do antigo império. Antes quem quisesse mais poder tinha que encontrar o reino dos demônios, mas como a entrada e saída do reino sempre se movia, pararam de procurar, e nos dias atuais as pessoas escolheram o poder da ciência e da tecnologia sem depender dos demônios. Com isso sua identidade não tem mais influência, mas agora ele está decidido que vai começar a conquistar seu império novamente, e usando seu imenso poder de um imperador, ele vai conquistar sua glória junto com suas servas e se tornar o novo rei.